Olá a todos, bem-vindos a esse espaço de aprendizado e de apoio da ANS. Eu sou Érica, sou psicóloga e trabalho com restrições alimentares como a intolerância à lactose. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre sobrecarga emocional e intolerância à lactose. A ideia aqui é a gente explorar um pouco sobre os principais desafios que a gestão da intolerância à lactose podem ah, desencadear na vida de cada um de nós, né, que apresenta essa condição, e ao mesmo tempo verificar assim, olha, quais são as possíveis soluções, quais são as possíveis estratégias para que a gente possa lidar e para que essa sobrecarga fique menor. Então, primeiro eu gostaria de convidar vocês a imaginar que a nossa vida é uma grande jornada e que dentro dela, dentro dessa jornada, a gente já carrega, por exemplo, uma mochila com, com algumas responsabilidades, né? Com algumas sobrecargas que têm a ver com as nossas responsabilidades diárias, com nossos encargos financeiros, com o cuidado com os filhos, com a família. Então, tudo isso, dentro da nossa jornada, já traz um peso, já traz uma carga. E quando a gente recebe, né, quando os pacientes recebem um diagnóstico de intolerância à lactose, adicionalmente, a gente coloca mais sobrecarga nessa mochila da jornada da vida. E aí as pessoas falam assim: ah, então tá, então é só tirar a lactose, né? Então, assim, só isso que eu vou colocar na mochila. Na verdade, não. Por quê? Para eu fazer essa nova dieta, né, sem lactose, para que eu lide com os sintomas, que são as duas principais questões que envolvem a intolerância à lactose, N aspectos da nossa vida, né, vão ter que ser reorganizados, vão precisar ser reestruturados. E esses desafios que envolvem, por exemplo, a família, o trabalho, a vida financeira, o relacionamento amoroso, a vida social, todos esses aspectos são desafios adicionais para a gestão da intolerância à lactose. Então, não é simplesmente retirar, aprender a retirar a lactose da dieta ou a lidar com os sintomas caso tenha algum contato com algum alimento que fazia mal. Não. Para fazer essa gestão, todos esses desafios adicionais precisam ser considerados. E hoje a gente vai falar sobre eles. Em que aspectos a gestão da intolerância gera uma sobrecarga? E a primeira que eu gostaria de falar são os impactos na vida familiar. O que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas recebem um diagnóstico, os familiares, primeiro eles precisam aprender. Então, gera uma sobrecarga em relação a isso, né, nos pacientes. Eles precisam ensinar, eles precisam falar o que eles precisam, mas a principal questão são os conflitos e mal-entendidos que surgem. Por quê? Grande parte dos amigos e dos familiares, infelizmente, eles não compreendem a seriedade da condição. Eles insistem muitas vezes para que os pacientes comam alimentos que eles não podem comer. Muitas vezes eles têm resistência a mudanças nas receitas, para que a receita da preparação do dia fique segura. Às vezes, alguns familiares, eles não querem alterar alguns produtos que se compram, né, que já habitualmente se compra dentro da casa. Os amigos, muitas vezes, não querem trocar de lugar, por exemplo, de sair, de se encontrar, ou mudar algum hábito que, porventura, o grupo de amigos já tem estabelecido. E tudo isso geram conflitos interrelacionais intensos para os pacientes com intolerância à lactose. Esse sim, aí não é só a lactose, não coloquei lá só a questão de, eu preciso mudar os meus alimentos para sem lactose. Não, vem uma outra sobrecarga, que é a sobrecarga desses conflitos, desses mal-entendidos com as famílias. E sabe-se que um dos fatores que melhor ajuda na qualidade de vida de quem apresenta uma restrição alimentar é o apoio dos familiares e dos amigos para esses cuidados. Então, se a pessoa, o paciente, não tem isso, é muito difícil para ele, né? A sobrecarga desse conflito relacional é grande com os familiares. Então, uma ideia para isso seria a comunicação clara com esses familiares, com esses amigos, a educação constante,
a persistência em buscar esse apoio desses familiares e desses amigos, e talvez entender que muitos dos amigos que te querem bem, que gostam de você, que te cuidam, mesmo que inicialmente eles não saibam, tenham uma certa resistência, eles, com o tempo, eles vão mudar de opinião e vão passar a ser parceiros, mas podem ser que algumas pessoas, elas não vão colaborar. E aí, ao longo do tempo, você vai precisar priorizar muitas vezes o seu aspecto de segurança, o seu aspecto físico e emocional também, porque não dá para ficar tendo embates o tempo todo com as pessoas, e escolher quais são as pessoas que vão fazer parte do seu círculo de amigos, quais são os familiares que você pode contar para te ajudar a gerenciar esses cuidados, para te ajudar com a alimentação. Um outro impacto que a gente observa, para além da vida familiar, é na vida amorosa. Imagina você tendo o primeiro encontro com uma pessoa que você está com expectativas, com sonhos de que isso possa virar uma relação, e além disso, você precisar partilhar a condição de intolerante à lactose. Isso pode gerar sentimentos de tristeza, uma ansiedade maior no momento desse encontro. E caso o companheiro ou a companheira que você coloque e explique essa situação não compreender, isso dificulta a relação a dois. Tendo uma comunicação aberta, você e o seu companheiro podem explorar juntos comidas, receitas e pensar situações que podem ser benéficas para os dois. Um outro impacto que a gente observa é na vida financeira. Os alimentos que não têm lactose, eles normalmente têm um custo mais elevado. Então, isso tem um impacto financeiro na vida de todos. Então, o que é importante nessa situação? Fazer um bom orçamento, separando um valor para que seja utilizado na compra desses produtos sem lactose. Quando for possível, trocar os produtos que são industrializados por produtos naturais, fazer essa troca, porque normalmente esses produtos eles são naturais e né, in natura, eles são mais acessíveis. Buscar promoções, ficar atento a promoções, a descontos, lugares que tenham produtos sem lactose, né? Às vezes tem lugares que são mais específicos e que você consegue obter assim algum desconto, alguma promoção, ficar atenta a isso e ter um planejamento financeiro para esse curso, para evitar surpresas, seja durante o mês, seja durante esse percurso aí, que é um percurso de longo prazo. Então, isso precisa ser inserido no orçamento familiar. Um outro impacto que é muito grande e que... Então, aí, antes de eu falar do próximo impacto, assim, a gente já levou a questão do conflito com a família, a dificuldade aí na relação amorosa, e aí o impacto financeiro, que já tinha um encargo financeiro, que normalmente já é grande, mas aí, adicionalmente, tem o custo, né, dos produtos sem lactose, e agora a gente adiciona também as questões que envolvem a vida social, porque a despeito dos amigos e da família, a gente também tem uma vida social, a gente viaja, tem eventos do trabalho, também os eventos com os amigos e com a família também, mas eu acho que para além disso a gente tem outros eventos, né? Um show que a gente vai, um parque que a gente vai se divertir, todos esses ambientes, né? Não necessariamente eles são inclusivos e eles vão oferecer opções sem lactose. Então, a gente precisa, muitas vezes, alguns pacientes, eles evitam de ir a esses lugares porque não tem o alimento, não tem uma substituição ali para eles. Há um estigma, às vezes, social, né? As pessoas falam que a intolerância à lactose é frescura, que isso não é uma coisa séria, então meio que desqualificam quando o paciente fala da condição, fala, não, come só hoje, né? Hoje não, só uma vez não vai ter problema, não entendem. Então, assim, toda essa lida social, ela gera um encargo muito grande, ou fazendo com que a pessoa se isole, ou fazendo com que a pessoa fique ansiosa, ou fazendo com que cada momento que seria de diversão e só de leveza, vamos dizer assim, que é uma festa, um evento, gere uma preocupação e uma
ocupação mesmo, porque a pessoa às vezes vai ter que ligar, vai ter que saber o que é que vai ser feito, se tem algum substituto. Então, esse é uma outra sobrecarga que a gente coloca nessa mochila que vai levando. Como é que a gente pode aliviar isso um pouco? Planejamento. Planejar qual a sua melhor forma de lidar nessas situações. Então, escolher qual é a melhor forma e como aquilo impacta menos para você, né? Eu já tive pacientes que preferem ir em alguns eventos já tendo jantado, por exemplo, para que o alimento não fique a parte principal do evento, que o evento fique para conversar, para conectar, para fazer contatos, para rir, para divertir e não necessariamente para partilhar o alimento. Eu já tenho pacientes que eles sempre querem que tenham alimentos, que seja inclusivo, então eles ligam antes, eles pedem, eles propõem, eles buscam uma conscientização e uma educação. O objetivo, inclusive, de vida, assim, olha, vamos conscientizar mais, vamos trazer mais. Então, ele faz questão disso. A questão é, não existe uma fórmula certa, mas existe uma fórmula que te faça bem. Então, escolha a forma que te faça bem e não deixe de aproveitar as coisas da vida. Sejam elas na família, sejam elas na relação amorosa, sejam elas na vida social, que eu acho que são as principais demandas adicionais ao fato de ter que tirar a lactose da dieta. Então, assim, não é só tirar a lactose da dieta, não. Tirar a lactose vão ter impactos e sobrecargas na vida familiar, na vida social, na vida financeira e também na vida pessoal, porque muitas vezes a pessoa vai ser impactada. Então, a pessoa pode ter mais tristeza, mais frustração, ela pode ficar se sentindo. Tem algumas pessoas que ainda se sentem culpadas, mesmo sabendo que não fizeram nada para ter a condição, né, para terem intolerância à lactose. Constrangimento social, vergonha ainda é muito grande entre os pacientes. Então, a gente precisa trabalhar isso, por quê? Porque os pacientes precisam ficar mais fortes, eles precisam ficar mais inteiros, eles precisam entender que isso é uma condição e que a questão aí está muito mais na sociedade, que ainda não está preparada para lidar com as pessoas que apresentam restrições alimentares, do que com a própria condição dele. Porque, a despeito das restrições alimentares, como a intolerância à lactose, está aumentando consideravelmente nas últimas décadas, assim como outras condições de restrição alimentar. A sociedade ainda está cada vez caminhando a passos ainda muito lentos em termos de inclusão, em termos de aceitação e em termos de acolhimento dessas pessoas para que elas não precisem passar por essas situações. Enquanto a gente vai trabalhando para educar a sociedade, para conscientizar a sociedade, para que as pessoas possam lidar de uma maneira mais empática, mais respeitosa com todo mundo que apresenta uma intolerância à lactose, a gente precisa também encontrar formas de se sentir bem com a gente mesmo. Mas é a forma como eu vou me posicionar que vai me conectar melhor ou não com os outros. Então, assim, há uma sobrecarga? Eu não posso dizer que não há, mas é possível lidar com ela? É possível. E principalmente se a gente encarar a vida com mais leveza e olhar para os aspectos positivos e para as oportunidades da vida. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouco para falar um pouquinho sobre a sobrecarga e também dar um pouco de orientações no sentido assim, olha, vamos em frente, vamos viver a despeito de qualquer dificuldade. Obrigada e até a próxima.